para lá. Bom dia a todos, tudo bem? Sou o Cauã, da KSC Catum Brasil. Ao meu lado, Rodrigo Romão, da ECDI. Primeiro, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui na nossa live. É um tema muito recorrente. As empresas têm essa real dificuldade, né, de falar como que a gente trabalha com computadores USB, né? É um drama, né, em todas as revendas quando a gente tem que trabalhar, vezes questão de preço, mas eu vou colocar o equipamento de rede, é muito mais caro, eu tenho que optar pelo USB, mas eu não consigo ter a plena gestão. Então, hoje, nós montamos essa live para trazer a solução para vocês, apresentar a solução na prática. Nós vamos ter poucos slides, falar um pouquinho e vamos mostrar na prática a solução. Ao término da live, nós vamos mandar um formulário. Todos os interessados vão se inscrever nesse formulário para que a gente possa fazer a instalação, fazer o teste e a homologação dessa solução. Para a apresentação aqui dos slides de como que funciona a solução e o conceito, Rodrigo Mão, por favor, fica à vontade. Obrigado, Cauã. Obrigado a todos novamente. Um prazer estar aqui. Alguns de vocês me conhecem e devem estar perguntando, né? Romão, falando de USB. Então, a gente tem que olhar para o que a gente evoluiu, o que a gente aprendeu ao longo desses últimos tempos. A gente sabe que, basicamente, deixa eu passar já aqui já vou começar a falar do slide, tá? Vamos lá. São 4 só. Eu prometo ser bem rápido. Então, a ideia é que a gente seja mais objetivo aqui. Outra novidade, né? Romão sendo objetivo, sim, eu falo bastante, mas a ideia aqui é a gente aprender e melhorar. Então, todo o processo toda vez que a gente foi em algum parceiro e o time de vendas, principalmente, fala, poxa, eu preciso resolver o lance da USB. Isso até então, e ainda continua sendo, tá? É um processo muito mais resolvido administrativamente do que pela equipe técnica, tá? Mas é claro que a gente, ouvindo tudo isso, a gente resolveu ir para um caminho que fosse sólido. Particularmente, usando equipamentos USB, a gente tem limitação. Continuamos tendo as limitações de conexão ou de gestão que a gente está acostumado, mas a gente tem que trazer alguma coisa para dentro de casa e trabalhar esses dados, tá? Então, normalmente, isso deixa bem claro. Então, quando a gente tem vocês, né, principalmente, vocês têm um processo muito funcional com os equipamentos de rede. Estou falando de gestão, né? Então, a sua gestão, ela é linear e é a sua melhor opção de gestão, onde você tem mais informações, onde você consegue fazer gestão em tempo real. E isso não estou falando só das minhas soluções, estou falando das soluções de mercado, todas fazem isso. Essa é a sua melhor gestão. A USB, ela é uma perna no seu processo. Ela não é o seu padrão, ela é o opcional, ela é o adicional do seu padrão, da sua gestão, da sua melhor gestão. Normalmente, com os parceiros que a gente fez no levantamento, 10, 15% do parque dele é USB. Então, basicamente, a gente tem que colocar alguma informação para dentro, mas ela é uma perna, é um passo a mais no seu processo. Claro que quem estiver assistindo pode não ser isso, a realidade foi uma quantidade de parceiros que nós entrevistamos para decidir o caminho de desenvolvimento, tá? Então, eu vou deixar aqui, nós não vamos discursar sobre isso, mas eu vou deixar aqui uma pergunta, pode passar, Lucão, para o gestor aí, para os gestores que estão assistindo a gente, é mais barato ou mais caro você ficar criando um monte de ramificação e pernas no seu processo, no seu melhor processo? A gente precisa tratar a exceção, tá? Então, aqui, a gente está tratando o USB como exceção e não como regra, apesar da solução não ter limitação de quantidade de equipamentos e nem de clientes, tá bom? Pessoal, o recado que eu queria dar era esse. A gente vai passar para o Danilo, é ele que vai fazer a apresentação efetiva da solução, tá bom? E quem tiver dúvidas, nós todos estamos aqui à disposição. É. Uma excelente sexta-feira. Passo de volta para o Cauã. Vamos lá. Pessoal, primeiro, mais uma vez, agradecer aí. Hoje nós estamos com quase 50 pessoas aí na nossa live, sabendo que é um conteúdo muito do interesse da maioria das revendas, né? Existe sempre um conceito de como que a gente vai trabalhar. É importante mostrar para vocês aqui que nós estamos com as impressoras USBs aqui também colocadas, né? Então, nós vamos mostrar um processo na prática. O que acontece? Esse formato de live também para nós é diferente, né? Nós estamos testando modelos de nos conectarmos às revendas, nos tornarmos mais públicos e conseguirmos passar a informação de maneiras mais objetivas e mais práticas. E aí, dessa forma, nós já fazemos o convite, estendemos o convite para vocês, que nós temos uma rotina de lives aqui, pelo menos 2 vezes por mês, nós devemos ter ou lives da ECDI ou lives da KSC, para manter o fomento, sempre ter negócio, sempre trazer inovações, modalidades de negócio diferentes, produtos, tudo aquilo que pode melhorar o ambiente e o desenvolvimento aí da sua empresa. Danilo, você já está ok? Conseguimos compartilhar? Pessoal, agora eu vou fechar um pouquinho minha câmera aqui, porque quem vai dar show é o Danilo, que vai colocar a solução na prática e a gente vai fazendo uma narração aqui por trás, tá bom? Vou fechar a câmera um minutinho e a gente vai fazendo aqui a apresentação.
Pessoal, aqui a gente vai fazer um breve overview. Eu tinha planejado muito mais coisas, mas para esse momento ser direto, simples, sucinto. E se vocês acharem que vale a pena o processo, se vocês quiserem testar, vocês vão ter a liberdade de preencher o formulário e a gente fazer no detalhe, mais especificamente, aí no ambiente de vocês ou em algum cliente que vocês quiserem fazer a homologação. A gente já tem a ferramenta homologando em um cliente, né? Então, que foi o nosso, além do nosso ambiente de teste, também um cliente para fazer esse teste. É um cliente de órgão público, então foi mais ou menos o cenário que startou todo esse processo, como o Rodrigo bem colocou para a gente. E, sem mais delongas, talvez fique um pouco lento, porque eu estou com vários ambientes simulando. Esse primeiro ambiente é a casa do cliente. Então, uma simples estação de trabalho, eu coloquei só essa daqui. Não sei se está todo mundo vendo. Se quiser tirar sua câmera para ficar mais rápido, Isso. tá? Aí, Pode tirar sua câmera Tirar minha câmera e agora. deixa a tela, nós estamos vendo, Dan. Estamos com o ambiente aí. Legal. Show. Tá. Então, eu até tinha colocado mais coisas, mas para especificar aqui para vocês. Sim. Então, eu tenho aqui um computador que é a revenda. Tem uma pergunta do Ricardo, Diego. mas a gente pode... Vamos deixar as perguntas para o final? Isso. Vamos seguindo e a gente responde as perguntas aí no final. Não deve ser demorado aqui, e aí a gente volta com você, tá bom? Então, aqui, pessoal, a instalação da impressora segue normal, nada especial. A ferramenta, ela faz a contagem pelo spooler, tá? Não tem novidade. Importante deixar isso claro. Porque muitos equipamentos, numa experiência aí de mais de 10 anos que a gente sempre acompanhou, a maioria dos equipamentos não estão preparados para informar dados via porta USB. Deixa eu fazer um complemento, Dan. Alguns, muito poucos, sim. Então, isso é uma jornada que a gente vai continuar fazendo. A ideia é que, a ideia, já que a gente fez, a gente tem que continuar, dar continuidade a ele. Então, é óbvio que para USB a gente vai não deixar, a gente consegue ter essa possibilidade, não deixar de dar uma informação pelo spool e conforme a gente vai tendo acesso aos equipamentos, conforme a gente vai indo para o mercado, a gente vai tentando ler isso diretamente pelo computador. Alguns são possíveis, outros não. Na USB, a maioria não, mas a gente sempre vai tentar. Isso é uma jornada que a gente vai junto com os nossos parceiros. Pode seguir, Dan. Legal. Então, aqui, pessoal, o que é importante depois da instalação da impressora? A ferramenta, ela vai ler as informações dessa impressora, tá? E aqui eu vou só dar um zoom para focar no que a gente realmente precisa. Você precisa ter aí dentro da sua empresa um e-mail que vai ser o grande banco de dados de todas as instalações USB. Então, todos os seus clientes que você tiver um equipamento USB, você vai instalar esse agente local, vai configurar o seu e-mail, um único e-mail, uma única caixa de entrada recomendada. Entendeu? Pode ser mais de um? Realmente até pode. Mas o ideal é você centralizar esses dados, tá? E na parte do cliente, esse aqui foi o grande desafio. Por que o e-mail? A gente sempre teve muita dificuldade com empresas que utilizam USB, também normalmente são empresas são muito pequenas, que o TI é terceirizado e o proprietário do local, ele não é o proprietário da rede diretamente falando de suporte, tá? O suporte normalmente é terceirizado. E alguns órgãos públicos que também têm essa limitação de colocar numa porta USB, porque não tem uma porta de rede disponível, tá? Apesar de muitos parceiros já resolverem isso com um simples switch de 30, 40 reais a partir de, e multiplicar essa porta e resolver o problema dessa USB, mas, ainda assim, quando não, está na USB e a gente vai ter o problema de rede. Quando a gente bolou a ideia do e-mail, é uma forma da gente colocar aqui o e-mail do cliente, não é um e-mail seu, tá? Você não vai precisar criar várias caixas de entrada. Você vai usar um e-mail, aqui a ideia é usar o e-mail do cliente, um e-mail qualquer, porque o e-mail dele está livre de bloqueios de firewall, proxy, regras, enfim, qualquer política. E ele bloqueia o web service, um endereço externo, uma porta específica, enfim, tudo que a gente já conhece de dificuldade, a gente pensando no e-mail, bom, se ele bloquear o próprio e-mail dele, ele não trabalha.
Então, aqui, por isso que a gente adotou isso como estratégia. A gente já tem um web service em outras ferramentas. Provavelmente, a gente pode implementar isso aqui também, mas isso vai depender de demanda, tá? Então, especificamente, se vocês nos acionarem e falar, olha, esse cliente ou aquele cliente, esse caso ou aquele caso, a gente vai evoluindo a ferramenta de acordo com a necessidade de vocês. André, deixa eu fazer um adendo. Isso também traz uma possibilidade para a gente colocar um envio de mais relatórios e de relatórios mais detalhados. Por quê? A gente pode receber, né? Isso é um serviço adicional que a gente depois vai mostrar, não nessa live, talvez nas demonstrações mais próximas, porque isso pode ir para um e-mail nosso, CDI, onde nós vamos preparar os relatórios, fazer toda a junção de tudo que você precisar e devolver para você. Isso automático, tá? Não é uma pessoa que vai receber e fazer. Mas o envio do e-mail também acaba sendo relevante, porque é ele que dá o gatilho para a montagem dos relatórios. Mas eu queria dar esse insight e voltar para o Dan. Depois a gente conversa melhor sobre a parte de adicionais. Vai lá, Dan. Legal. Então, aqui a gente já falou de como coletar informação, falamos de como enviar, tirar essa informação da casa do cliente, trazer para o nosso lado. E aqui a grande diferença do porquê. Poxa, contagem de spooler, qual que é a novidade? A novidade é que a gente previu que, apesar de contar spooler, a diferença maior vai ser em poder identificar esse equipamento. Então, aqui vão ser preenchidas as informações da impressora que foi instalada, então, normalmente, o nome e o modelo dela, e vocês vão ter que preencher os demais dados do equipamento, como se fosse uma primeira instalação. Então, imagina que você está chegando com o equipamento hoje no cliente, você já vai instalar no USB, você já instala também o app, e aí vocês vão preencher o número de série, vão preencher o nome do cliente, vão preencher o nome da sua empresa só mesmo para efeito de controle, porque a gente também já deixou isso como um plus, mesmo opcional. Vocês podem ser empresas de muitos grupos. Então, vocês podem ter uma empresa principal e outras empresas de serviço ou empresas de produtos separados, e vocês queiram fazer isso também, relatórios dividindo as empresas do grupo, tá? Então, por isso que tem aqui também, de novo, o nome da sua empresa, o nome da sua unidade da revenda, e, vou descer um pouco mais, para ficar melhor, a parte de contadores. Então, o contador inicial mono, o contador inicial color. Dan, só fazer uma pausa. O Eberson fez uma pergunta. O Eberson, na verdade, se o servidor é do cliente, ele não pode ser do Gmail. Até pode, né? Mas aí ele não seria gratuito de alguma forma. Então, não. Se for do Gmail, é do Gmail. Se for do cliente, é do cliente. Dan, se você quiser discursar um pouco sobre isso antes de passar, eu queria agradecer, viu, Emerson? E a gente vai olhar o chat assim que que o Danilo terminar. O Ricardo também está com a mão levantada, a gente vai voltar nisso, mas eu achei relevante, tá, Dan? Porque ele pergunta se pode ser um servidor de e-mail gratuito como o Gmail. Se é Gmail, ele não é. Se for @Gmail, não é do cliente, né? Queria que você falasse um pouquinho. Não, tudo bem. Até pode, porque é só mesmo um e-mail de saída, tá? Não tem problema não. Tá? Então, aqui, o e-mail de saída pode ser um Gmail, como a gente, inclusive, usou para fazer teste, a gente usou sempre Gmail, tá? Porque a ideia realmente é não ser o impeditivo para tirar a informação do cliente como a gente tem hoje. Então, hoje, quando a gente instala soluções nos clientes de coleta de dados, o primeiro problema é a URL de saída tem que estar liberada, tem que ter regras, se tem um firewall que faz ranqueamento de pacote, ou seja, quanto mais acessado aquele endereço, mais bloqueado ele fica. Então, assim, a gente podia falar muito tempo aqui sobre situações que a gente passa no dia a dia de bloqueio para instalar e sair informação, e a gente entendeu que esse e-mail de saída seria o mais fácil, tá? Então, seria o ideal para a gente extrair informação da casa do cliente. Então, pode sim ser um e-mail, pode ser um Outlook. Essa configuração a gente deixou pré-configurada para Gmail, Yahoo e Outlook, que são os mais comuns. E se for customizado, a gente vai preencher com o @domínio do cliente lá. E aí, por isso que o Rodrigo chama atenção, porque quando é o @domínio do cliente, a chance de bloqueio é menor ainda, tá? Pode ter algumas empresas que @Gmail, @Outlook vão bloquear também, por entender que é um e-mail gratuito. Tá bom? Danilo, só agradecer aqui o Ricardo, que a
pergunta dele era parecida com a do Everson, o Everson agradecendo aqui que respondeu a respeito da gente ter um provedor gratuito aí na questão dos e-mails, tá? Então segue aí, Ô, Daniel. Ricardo, obrigado. A gente não... Ele só tinha levantado a mão, a gente não sabia qual era a pergunta dele. Obrigado. Tá, obrigado pela pergunta, pessoal. E aqui, finalmente, depois que a gente preenche, uma coisa muito legal é que ele vai pegar essa informação de forma como histórico. Então, ele vai pegar o nome da impressora, nome de série, coisas que, se a gente faz um comando na porta USB, dificilmente vem. Então, já ficou preenchido. O nome do cliente, o nome da sua unidade dentro da empresa, o contador mono inicial e o contador color da impressora. Para vocês terem uma ideia, no meu teste, o contador inicial era 200, depois 100, impresso 7 páginas, a partir da 101, ele contou aqui até 107 na parte de color, que também seria um problema, por isso a motivação do teste. Então, ele já está contando. E se o cliente precisar reinstalar, remover ou precisar fazer de novo, é só preencher com o contador atual novamente. Então, reinstala, preenche os dados da impressora e assim por diante. Se o equipamento for um multifuncional, vai pegar cópia? Não, não vai, é só em contador de spool. Porém, se no meio do mês, ou um dia antes do final do dia do fechamento, a pessoa imprimir a página de contagem e preencher aqui de novo, incluindo o contador inicial, incluso as cópias do período, vai dar uma sensação de que está recebendo também o contador cada vez mais fiel e próximo do total. Tá? Então, são ações, pequenas ações, que mais fazem parte de processo do que de ferramenta para vocês receberem esse contador da melhor forma possível. Bom, até aqui, funcionamento simples da parte de cliente. Isso está acontecendo em N clientes, todo dia, minimamente 4 e-mails por dia de controle, para a ferramenta dizer para a gente se está funcionando ou não. Tá? Isso a gente também pode aumentar ou diminuir. Tá? Isso só uma coisa que me escapou aqui explicar para vocês. Dan, só dar uma respondida aqui. O Leonardo perguntou: caso o cliente altere a senha do e-mail por qualquer motivo, a coleta ficará comprometida, uma vez que o cadastro estará com a senha antiga? Com certeza, Leonardo. É assim, se a dependência estiver lá no cliente, esse é um e-mail de serviço. O e-mail de serviço, naturalmente, ele não tem mudanças de senha. Só que se ele for seguir política, vai ser necessário trocar a senha sim, tá? Porque o envio do e-mail não vai conseguir ser autenticado. Se você usar um e-mail seu, isso pode acontecer do mesmo jeito, tá? Mesmo que você não mude a senha, pode mudar a porta, mudar a regra de firewall. Então, exatamente como acontece nos processos de rede, a saída de dados, porque como o Danilo bem disse, o nosso grande objetivo é a saída de dados de dentro da rede do cliente, para você poder ter acesso a isso. Escolhemos o e-mail como primeira ponte de informação. A gente está imaginando outras pontes de informação também, mas o e-mail é o melhor, por enquanto. É o que causaria menos problema e o que causaria menos manutenção posterior. Porque aí é uma senha ou é uma porta em específico, e não uma regra de firewall muito forte, tá ok? O Lucas perguntou também, ó, se o software fica monitoreando o spool de impressão ou realmente conecta a impressora e pega o contador atual dela? Lucas, não coleta o contador da máquina via USB. Todas as que a gente testou num universo aí de 40 equipamentos, nenhuma trouxe o contador via USB, só via rede. Então a gente está usando o spool, tá bom? Vamos lá, Dan, deixa eu seguir aqui, ó. Aproveitar Deixa eu deixar o Dan falar, o Daniel, o pessoal que está mandando perguntas, podem ir mandando as perguntas, pessoal. Vou deixar o Dan terminar e a gente volta a partir da pergunta do Daniel para frente, tá bom? Pessoal, aproveitando então o gancho, uma curiosidade sobre e-mail recente. Recentemente, o Gmail desabilitou o acesso de aplicativos de serviço para ferramentas. Então, quem estava usando aí e-mail Gmail para fazer como e-mail corporativo, e-mail de alerta, principalmente, sentiu esse baque. A gente também sentiu. Porém, a Google lançou também uma nova alternativa, tá? E aí talvez isso ajude muito e vá de encontro a explicar isso melhor. Hoje, esse, por exemplo, é um e-mail que eu criei para testar. Ele é um @gmail. Essa era a senha inicial, então ela já não é mais essa, já foi mudada já algumas vezes. E é o que a pergunta que chegou até Foi o Lucas, né? agora. Obrigado. Não, Lucas não, desculpa, acho que foi o Leonardo. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Então, essa senha realmente ela muda constante.
Porém, vocês vão ter que habilitar a autenticação de 2 fatores, tá? E depois de habilitar a autenticação de 2 fatores, vocês vão criar o que o Google chama de senha de aplicativo. Essa daqui, quando vocês criam, vocês vão ter que anotar ela, porque quando você dá um OK, você não consegue vê-la mais. Nunca mais você vai ver. Pessoal, deixa eu te ajudar rapidinho. É uma parte bem técnica isso, a gente deve mostrar isso na demo individual de vocês, mas é importante vocês saberem, tá? O Dan, depois a gente aprofunda nisso, quiser Legal. seguir, tá? Desculpa te... Não, perfeito, porque essa senha não vai mudar mais, então você não vai ter esse problema de mudança de senha. Agora, a gente resolvido a parte do cliente, a gente vai fazer isso em vários clientes. Hoje, por enquanto, uma vez a cada impressora. Então, se tiver 2 impressoras no cliente, vão ser 2 instalações, 2 envios de e-mail. O que que isso vai causar? Quando a gente vai lá para a empresa, e aí ele reclamou que não pode mudar o layout, ainda bem que ele abriu. Não estamos vendo, viu, Dan? Ainda. Apreita a tela pra gente. Se você quiser... Melhorou? Isso. Isso, carregou aí. Carregou, tá? Carregou? Estamos vendo. Legal. Então, quando eu chego aqui na empresa, fiz a instalação lá, o que que normalmente eu vou receber? Eu vou receber um monte de e-mails de um monte de impressora, de um monte de cliente. Vai ficar mais ou menos assim. E isso talvez vai me gerar um problema gigante, tá? O que que a gente já Talvez fez fosse, já. para poder auxiliá-los também. A outra parte da ferramenta, que é a parte de admin, a gente vai configurar qual que é o e-mail que está recebendo as informações da porta USB, e ele vai listar aqui para a gente quantos clientes ele encontrou dentro lá daquela caixa de entrada, para a gente poder fazer o relatório, por enquanto, um relatório geral, tá? Por mais que a gente até já está começando a incrementar aqui, colocando alguma informação em tela, algum gráfico sobre produtividade, mas o objetivo principal ainda é gerar o relatório geral, porque com ele vocês têm a combinação de qualquer tipo de leitura que vocês precisarem, tá? E tudo que é coletado é entregue. Então, quando eu venho aqui em gerar relatório, ele me gera um CSV. E aqui vocês têm uma dupla auditoria, tá? Eu vou escalonar as informações. Detalhe, pessoal, porque isso é pensado também para a gente ou montar um relatório analítico para vocês, ou que isso seja, de repente, carregado dentro do seu sistema que hoje você tem de faturamento, né? Então, esse layout é uma carga que você pode fazer para que ele seja o complementar do seu produto de coleta de contador em rede. Nem sempre vocês vão estar usando um produto da KSC ou da SDI, mas esse pode ser o complemento para que você possa fazer o upload do complemento, né, da USB. E aqui, como a gente está fazendo uma leitura de spooler, vem alguns extras. O que que vem de plus? Você tem trabalho a trabalho, data, hora, quem executou esse trabalho, então o nome do usuário, aqui o nome da sua empresa, o cliente que estava naquela instalação, número de série foi preenchido, impressora, página PB, quantidade de páginas geral e páginas cor, nome do documento, estação de trabalho que mandou, e aqui o incremento, pessoal. Então, imprimiu uma folha, contador total incrementou. Incrementou, 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 e o contador total é o último da série. Tá? Então, vocês têm uma sensação de contador total inicial, total final, um menos o outro, vai ser igual ao total a ser faturado. Tá? E as demais informações, claro, aqui também compõem esse trabalho. Ou seja, isso é uma dupla auditoria. Se eu não confiar nesse contador total aqui, é só voltar e somar os trabalhos. Tá? Eu ia deixar para o final, mas vamos lá. O Lucas falou aqui, ó, se eu mandar uma impressão para o equipamento e depois na impressora cancelar o job, ou por algum motivo ocorrer um atolamento de papel. Atolamento de papel, Lucas, depois que você resolver, o equipamento vai continuar, tá? A não ser que você efetivamente o cancele. Sim, de novo, vou ser muito honesto. Se você esperava que eu fosse dizer para você que bate 100% e que eu pego o contador na máquina, não dá. Eu não vou conseguir ainda te dizer, porque eu vou precisar conhecer o equipamento e ver se ele responde isso
via contador na USB. Existem algumas práticas que isso permite, mas no universo que nós tivemos até o momento, a gente não conseguiu, tá bom? Então, ele vai para o spool. O spool vai causar os mesmos problemas que você conhece como spool, tá? Bom, pessoal, da minha parte, é isso, tá? Maiores detalhes, a gente fica aberto para fazer uma demonstração, uma instalação aí no ambiente de vocês. Tá? Eu vou cortar aqui e já devolvi. Já devolveu. Obrigadão. Tranquilo, Danilo. Tranquilo, Romão. Pessoal, deixa eu fazer alguns avisos. Primeiro, agradecer, né, a ICGI por ser nosso parceiro, por estar aqui, por compartilhar conhecimento com a gente conseguir colocar na nossa base. É importante dizer duas coisas. A coleta USB, ela ainda é uma maneira secundária, né, da gente conseguir fazer a coleta. O ideal é que a gente sempre tenha dispositivos que sejam auditáveis, dispositivos que sejam seguros e que tragam a informação de maneira correta. Quando eu estiver falando disso, eu estou falando de equipamentos em rede. Equipamentos USB, eu vou estar trazendo o spooler. Então, eu tenho uma dependência do que é produzido através do usuário. Eu vou estar pegando a informação que o usuário produziu naquele dispositivo e ali vai me trazer essa informação. Então, não é a informação no computador. De qualquer forma, muitos editais, muitas empresas já existem essa necessidade hoje de ter minimamente uma coleta, entregar um resultado do que está sendo processado. O Antônio até colocou ali que Eu ia esse é o falar modelo sobre de isso. exceção. Falar sobre isso. Anthony, se todas essas exceções para você forem relevantes, põe o equipamento na rede. Não, se a gente ficar aqui falando, o spooler representa sim o problema, não tenha dúvida. Eu era contra, tá? Mas a gente conseguiu ter um modelo justo e sólido. Porém, se isso é relevante para você, vai para a rede. É exatamente isso. De qualquer forma, estou aqui para colocar mais dois avisos para vocês. Nós já temos um processo seguro, auditável com o software de rede, e todos os clientes que têm hoje o software de rede ou que virão a contratar, nós vamos ter um diferencial financeiro aí para colocar essa coleta de USB. Então, todo aquele que já é parceiro nosso, que já faz a coleta através do Capex, que é a nossa ferramenta de coleta de contadores de rede, vai ter um diferencial para poder acessar a ferramenta. De qualquer forma, testar é gratuito. Então, nós estamos compartilhando agora o formulário para vocês. Todos os interessados em conhecer, nós vamos fazer o teste prático. Vamos na revenda, vamos colocar essa instalação, vamos mostrar na prática como que funciona. E aí podemos ver essas questões de qual e-mail vai ser criado, de que forma que vai ser, quem vai coletar essas informações de fato, tá? Muito obrigado a todos. Agradeço imensamente a participação do CDI, Danilo, Lucas, que está aqui na coxia também com a gente. A gente conseguiu concretizar mais uma live. Espero estar com vocês em próximas lives, compartilhar conhecimento, trazer recursos para que as revendas se tornem cada vez mais competitivas. Muito obrigado a todos. Se inscrevam nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Acho que nós não deixamos de responder ninguém, né? Eu acredito que não. Eu acho que o pessoal colocou ali todas as questões, a gente colocou. De qualquer forma, nesse formulário, se ficar alguma coisa em aberto, nós temos a capacidade aí de tanto fazer a instalação em loco, quanto fazer aí sanar a dúvida. Muito obrigado a todos. Uma ótima sexta-feira para vocês aí. Que Deus esteja com todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Bom final de semana a todos.